Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Boa noite, Marília. Está começando mais uma edição do programa Com a Bola Toda, nesta quinta-feira, dia 28 de março. Vamos falar tudo o que está acontecendo no mundo da bola, principalmente pelos lados do Marília Atlético Clube, já que sábado o Alves Celeste faz o seu primeiro jogo-treino desta pré-temporada, visando a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O jogo será sábado, às 3 da tarde, contra o Oswaldo Cruz, que também vai disputar a Bezinha, a 4ª Divisão, mas está em outro grupo. O jogo, infelizmente, não será com portões abertos nem para a imprensa, nem para a torcida, mas é o primeiro teste do Alves Celeste aqui nessa caminhada para tentar retornar à Série A3. Daqui a pouco a gente vai trazer muitas novidades em relação ao time base que deve começar esse jogo-treino. Amanhã o técnico Ricardo Costa vai divulgar a equipe, a formação inicial para essa partida, e é claro que a gente vai trazer também outras informações, o que pode acontecer aí em termos de mudanças, até mesmo já fazer um prognóstico em relação a essa equipe pelos jogadores que o Marília tem até o momento. No último bloco a gente vai colocar a entrevista também muito interessante do atacante Dorival, que é o 12º jogador contratado pelo Marília, ele que veio lá na segunda quinzena de fevereiro, no início da pré-temporada maquiana, veio a princípio para ser avaliado, era um jogador que estava há 3 anos fora do futebol profissional, vinha jogando futebol varziano, aqui no interior de São Paulo, estava trabalhando com o pai em um sítio e aí resolveu retomar a carreira. Fez avaliação no MAC, foi aprovado pelo técnico Ricardo Costa e ele fala hoje com a gente aqui, o Dorival, de 22 anos, é um dos jogadores que podem fazer sucesso aí com a camisa do Marília nesta 4ª divisão do futebol paulista. Também vamos falar de Série A1 do Campeonato Paulista, já que ontem foram definidos os 2 últimos classificados para a fase semifinal. O tricolor, que já havia vencido o Ituano por 1-0, 2-1 no Morumbi, venceu por 1-0 ontem em Itu com um gol de Lisieiro. São Paulo, que cumpriu então o seu favoritismo e avançou para a próxima fase. Quem teve dificuldades foi o Corinthians, que havia empatado o primeiro jogo em Araraquara com a Ferroviária e empatou novamente em Itaquera, placar em 1-1. E somente nas penalidades o Timão avançou aí para a semifinal. Os confrontos já definidos por conta das campanhas os 4 clubes que permaneceram, os 4 grandes do estado de São Paulo. O Palmeiras, com a melhor campanha, vai enfrentar o São Paulo, que teve a pior campanha entre os classificados. A segunda melhor campanha do Santos, a terceira do Corinthians, os 2 se enfrentam e a federação definiu agora à tarde a data e os horários das partidas semifinais dos jogos de ida. São Paulo e Palmeiras, o primeiro jogo no Morumbi, sábado às 6 horas da tarde. Confronto de volta será no outro domingo, já no dia 7 de abril, o jogo da volta na Arena Palestra, o jogo domingo às 4 da tarde. Já o Corinthians e Santos e Corinthians, o primeiro jogo em Itaquera, domingo às 4 da tarde, e no outro final de semana o duelo no Pacaembu, aí com o mando de campo do Santos. Lembrando que, assim como aconteceu na fase anterior, ninguém tem a vantagem do empate nos confrontos, Se houver uma vitória para cada lado com a mesma diferença de gols, decisão nos pênaltis, também não tem aquela questão do gol qualificado. Então a situação bem igual mesmo nessa reta final, semifinal do Campeonato Paulista. Bom, ainda nesse primeiro bloco, a gente vai colocar uma entrevista. Eu falei hoje, na hora do almoço, com o craque Falcão do futsal. Ele vai realizar um evento, um jogo festivo em Garça, no sábado, às 7 horas da noite. E ele veio para Marília fazer a divulgação desse evento, falou com a imprensa, também deu autógrafos em um supermercado aqui da cidade, enfim, reuniu toda a garotada para realizar esse evento em Garça. Ele veio para Marília e concedeu uma entrevista coletiva agora à tarde, e a gente vai reproduzir umas boas partes dessa entrevista com o craque Falcão, que já esteve aqui em Marília, em 2011, para quem não se lembra, quando a equipe da cidade tinha o São Paulo Marília, que representava a equipe na Liga Nacional e também no Campeonato Paulista.
o tricolor maríliense chegou até a semifinal do Paulista e pegou o Santos de Falcão. Até foi o jogo que inaugurou o ginásio de esportes da Avenida Santo Antônio. O Santos acabou avançando, o Falcão naquela ocasião marcou 2 golaços, inclusive um do meio campo. Então ele já esteve aqui na cidade, lembra muito bem desse jogo. Ele que já esteve aqui por várias vezes também, enfrentando o Garça, né, quando o Garça tinha equipe profissional de futsal. Então ele se familiarizou bem aqui com Marília e bateu um papo bem legal com a gente aqui. Magrão, tiver na ponta da agulha aí a primeira parte da entrevista do Falcão, a gente já vai chamar para esse primeiro bloco. Só me posiciona aí, Magrão, por favor, Nicolas também, até porque é uma entrevista de quase 15 minutos, né? Vamos separar aí em 2 partes para que possamos aí mostrar para vocês como que foi esse bate-papo com o Falcão. Por enquanto ainda não? Tá certo, já me avisam então daqui a pouco, enquanto a gente vai trazendo outras informações aqui relacionadas ao mundo da bola. Só para destacar o Campeonato Paulista da 4ª Divisão, né? O MAC vai estrear somente no dia 14 de abril contra o Vossen, né? Mas teremos já outras partidas em andamento. Antes disso, só destacar o Campeonato Paulista da Série A2, já que no final de semana acontece a última rodada, os últimos classificados para a próxima fase da competição. A3 também teremos a última rodada, aqui ó, a 15ª, no domingo, todas as partidas às 10 horas da manhã. Barretos e Rio Preto. Barretos ainda briga por uma das 8 vagas de classificação. Rio Preto já está eliminado. O Desportivo Brasil já está classificado, pega o Esporte Clube São Bernardo, que já está eliminado. O Noroeste classificado e Monte Azul também classificados. Batatais e Grêmio Osasco, Capivariano Olímpia, Audax e Primavera, Velo Clube Comercial, São Carlos e Taboão da Serra. A gente vai depois seguir com os assuntos do Campeonato Paulista, mas antes então, vamos para a nossa entrevista, a primeira parte da entrevista com o craque Falcão. Ele fala um pouquinho dessa aposentadoria, né? Ele que se aposentou das quadras no dia 7 de dezembro, na final da Liga Paulista, jogando pelo Sorocaba, perdeu a final para o Corinthians e depois disso o Falcão pendurou as chuteiras de clube e também de seleção brasileira. Vamos ouvir então essa primeira parte da entrevista com o craque Falcão. Boa noite, prazer falar com vocês. Bom, eu achei que a aposentadoria seria mais tranquila, né? Mas na verdade eu devo ser o aposentado que mais trabalha nesse atual momento, né? Claro que quando a gente para de jogar, a gente tem um planejamento e esse planejamento está suprindo muitas expectativas. Até estava conversando com o pessoal ali, até o final de julho eu não tenho nenhuma data para nada, para conversar, para fazer nada. Então estou saindo muito com empresas que são meus patrocinadores, fazendo meus eventos individuais, que é o caso do evento que eu vou fazer aqui em Garça no sábado, que tem sido um sucesso também. Fiz um evento sexta-feira em Marília, os vídeos em Limeira, os vídeos estão rodando no mundo até hoje, então tem sido muito bacana a aceitação de todos e eu tenho certeza que em Garça também vai ser. Então virou uma rotina boa, né, de estar rodando o Brasil e o mundo inteiro. Agora no mês que vem eu faço 2 países, em junho eu faço mais 2 países. Então tô rodando bastante, eu fico muito feliz de estar tendo essa aceitação. Bom, planos para o futuro, além desses eventos que você realiza, esses jogos, você como um embaixador do futsal do Brasil, você pensa em algo futuro como uma dirigência, seja de confederação ou até mesmo federação? Te passa isso pela cabeça para um futuro talvez não tão próximo assim? Na verdade eu sempre me deixei à disposição, né? E isso, claro, nesses próximos 2, 3 anos, até pela demanda que eu tenho de eventos, fica difícil você conciliar, mas é claro que eu sempre me coloco à disposição, passa assim pela minha cabeça, mas como você falou, daqui 2, 3 anos, ano que vem tem um Mundial de Futsal, quem sabe após isso, então o meu foco esses 2, 3 anos é atender a todas as demandas. Claro que o Brasil é muito grande, talvez 2, 3 anos não seja o suficiente, fora do Brasil também. Quanto mais eventos você faz, mais a procura é grande pelo sucesso que tem alcançado. E você até comentou sobre a saudade de jogar. Como a maioria dos meus eventos é jogando, é me divertindo, você acaba tampando um pouquinho essa ansiedade do jogo em si, né? Claro que você perde um pouquinho aquele friozinho na barriga dos 3 pontos, do gol no final do campeonato, mas eu acho que essa fase já passou, então nesse momento eu estou curtindo de outra forma. Falcão, sobre o evento, né, de sábado, dia 30, você, lógico, é a grande atração, né, do evento, mas quem queira participar, serão amigos seus, convidados, como é que vai ser o evento? Na
verdade, esse evento é o jogo do rei, então a gente prioriza geralmente o pessoal da cidade para jogar comigo, né? Então depende muito do local, da região. Às vezes eu trago um freestyle, às vezes eu trago um atleta a mais. Mas isso depende muito da localização. Mas geralmente são pessoas da cidade, são empresários, pessoal da prefeitura que queira jogar. Então a gente deixa muito pro pessoal da cidade escolher as pessoas para jogar. Ah, precisa saber jogar? Não precisa saber jogar. Tem que querer participar e se divertir. Né? Eu sempre coloco que os eventos que menos têm jogadores profissionais ou que menos foram profissionais funciona mais do que quando tem muito jogador ou ex-jogador. O jogador ou ex-jogador acha que tem que te marcar, acha que não tem que tomar um drible seu, então fica aquela coisa muito jogo. Eu já passei dessa fase. Então a ideia justamente é ter pessoas que queiram se divertir, independente de saberem jogar ou não, para que vire sim uma diversão, vire uma pelada de amigos, porém, claro, com a grande atração é fazendo sempre as minhas jogadas que todo mundo sempre viu na televisão e podendo divertir o público. Então acho que esse é o grande segredo do sucesso. Pessoas que queiram brincar, pessoas que sejam sorteadas, não sei jogar, não tem problema, vai lá participar. O prefeito quer participar, não sabe jogar, não tem problema, tem que estar lá com a gente. Então a intenção nossa é justamente prestigiar as pessoas que moram na cidade para que tenham história para contar. Qual que é a sua lembrança de Garça? Você já teve 2 vezes, uma com a seleção e uma com a Malve. Tem lembrança dos jogos lá em Garça? Sim, com o Garça, na verdade, tive algumas outras vezes, né? Eu tive agora a última vez, foi até quando foi 2014, quando começou a equipe do Brasil Quirim. E era São Paulo, Bauru. Era São Paulo, Bauru, né? Ou São Paulo, Botucatu, São Paulo, Bauru. Era. Nós vencemos por 9 ou 10 a 2, né? Então, até a matéria que eu tive em Garça ali é uma matéria bem especial, da torcida invadindo, o pessoal teve que me levar correndo no vestiário. Então, as lembranças são as melhores possíveis. Quando eu tive com a seleção contra o Irã também, foi muito legal. Eu sou um cara que sou muito nostálgico, assim, né? Quando você me fala o local e o jogo, eu já lembro o que aconteceu. Eu tive com a Malve também, há muitos anos atrás, acho que 1 ou 2 vezes com a Malve. Então, sempre é muito legal estar em Garça, né? E poder reativar, quem sabe, acender de novo a chama para que Garça, com o ginásio que tem, com a torcida apaixonada, não seja o início para que possa voltar com uma equipe competitiva para o ano que vem. Então, todo lugar que eu passo, eu sempre broto essa sementinha de mostrar que vale a pena investir no esporte, vale a pena ter uma equipe competitiva, que seja no vôlei, no basquete, no futsal, mas que a cidade possa assim respirar como Garça respirou por muitos anos, e não só Garça como Botucatu, que fico feliz de Botucatu estar voltando ao Campeonato Paulista também. Então acho que o interior de São Paulo precisa ter esse chamariz, ainda mais cidades que têm ginásios maravilhosos como é o caso de Garça. Então fico muito feliz de estar retornando e eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ô Falcão, você lembrou de Garça, queria saber se você lembra de Marília quando esteve aqui em 2011, naquela, se não me engano, semifinal com o Santos. Sim. Enfrentando o São Paulo Marília, foi inclusive a estreia oficial do novo ginásio de esportes. Queria que você falasse sobre essa lembrança do jogo, né? E ter hoje um ginásio que o Marília tem com capacidade para 7.000 pessoas sentadas e de repente ainda não tem uma equipe de alto nível. As lembranças melhores possíveis, os 2 golaços naquele jogo, até postei um dia desses. Foi o jogo da classificação para a final do Campeonato Paulista. Marília iríamos fazer um evento, mas as exigências foram meio incabíveis para que isso aconteça, infelizmente. A gente espera voltar numa outra oportunidade diferente, até de Garça e Botucatu, que abriram as portas desde o início, visando realmente o entretenimento na cidade. A gente espera, claro, que isso mude um pouquinho Marília, que a gente possa voltar, que é uma cidade que eu quero sim voltar. Mas enquanto isso, vamos prestigiar a cidade de Garça, que realmente abriu, até aqui o secretário de esportes que abriu a porta para nós. Vice-prefeito, desculpa, que está representando o secretário que a gente fez e também o prefeito. E isso nos dá uma abertura muito grande para que a gente possa voltar outras vezes, né? Esse tipo de atenção, de atendimento que a gente tem nos dá uma certeza que a gente vai voltar outras e outras vezes. Então a gente espera que Marília possa, não sei como é que foi os detalhes, mas que possa abrir as portas para que a gente volte para essa região que eu gosto muito. A família dos meus pais aqui de Santa Cruz do Parque, um pouquinho mais para frente também. Então eu sempre estive por aqui, cresci por aqui, embora eu seja de São Paulo, capital, mas eu tenho certeza que logo a gente estará em Marília também fazendo um grande evento. Aí, portanto, então, craque Falcão, a primeira parte da entrevista, vamos colocar no segundo bloco. Como vocês já podem ver aqui ao meu lado, o apresentador Ronaldo Medeiros. Boa noite, Ronaldo. Boa noite, Jorge, amigos do programa Com a Bola Toda. Uma boa atração aí para o pessoal da região, pessoal de Garça principalmente. E muita gente que vai poder falar posteriormente para os netos, joguei contra o Falcão, joguei do lado do Falcão. Não vai explicar como, né, Jorge? Mas que vai, né? É porque no sábado vai ser em Garça, então no ginásio de esportes lá de Garça, né? Falcão e amigos, Falcão que já se aposentou das quadras, né, em dezembro do ano passado e agora vem fazendo alguns eventos, né?
pelo Brasil e pelo mundo, levando alguns jogadores, amigos, né, que participaram também com ele da carreira do futsal e realizando essas apresentações em cidades, né, trazendo muito público. E Garça vai receber o evento sábado às 7 da noite. E a gente bateu um papo com o Falcão, né, que estava hoje em Marília, esteve concedendo essa entrevista coletiva para a imprensa e depois à tarde assinou autógrafos aos fãs em um dos supermercados daqui da cidade para divulgar o evento. Maravilha. Nós vamos caminhando já para o bloco intervalo comercial primeiro, Jorge, só para dizer que as semifinais do Campeonato Paulista estão com datas definidas. São Paulo e Palmeiras jogarão no sábado às 6 da tarde no Morumbi e no domingo o Corinthians fazendo seu primeiro jogo em casa contra o Santos às 4 da tarde. No outro domingo, dia 7, são Palmeiras e São Paulo na Arena do Palmeiras, às 4 da tarde. E a novidade, Santos e Corinthians será numa segunda-feira, Jorge, às 8 da noite. Jogo da volta. O jogo da volta é um jogo, cada um dos confrontos terá uma transmissão em TV aberta. Sim. Nós vamos para o intervalo comercial, vamos falar como que foram os jogos finais aí das quartas de final. E vamos falar também aí dos assuntos do dia. O Abel Braga passando mal, vai fazer procedimento no coração, não vai dirigir o Flamengo nas finais do Carioca. Todas essas novidades, além de Marília Atlético Clube, depois do intervalo. Colégio Água Viva. Nossa missão é educar com qualidade, levando o aluno a pensar, a criar, a descobrir, a transformar. A aprendizagem começa a ser estimulada no maternal, indo até o 9º ano do ensino fundamental. Aqui, a aprendizagem vai além do currículo escolar. Envolve amizade, relacionamento, valores e princípios cristãos que valem por toda a vida. Colégio Água Viva, onde o conhecimento é dinâmico e a palavra de Deus é viva. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. A Planet Limp é referência em limpeza terceirizada em todo o Brasil e maximiza seus investimentos em inovação, capacitação e controle de qualidade. Tudo isso para oferecer a seus clientes serviços especializados em limpeza comercial e pós-obra, diarista residencial, portaria, recepcionistas, copeiras, jardinagem, lavanderia e venda de produtos e equipamentos profissionais de alto poder de limpeza e rendimento. Consulte-nos 3422-1722. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatórios, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você.
Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda. No jogo de ontem entre Flamengo e Fluminense, um determinado momento de um pênalti lá, o Abel Braga passou mal, Jorge, saiu de campo, ele teve uma arritmia e o Dr. Márcio Tanuri observou que o estado do técnico requer cuidados. O técnico foi internado após essa arritmia, passa bem e vai realizar ainda hoje uma ablação. Nunca tinha ouvido falar nesse termo, né? Uma ablação, procedimento para resolver em definitiva a patologia. O médico explicou que o treinador poderá seguir a carreira sem problemas após o tratamento e Abel deve receber alta no domingo. Até lá, segue internado no Hospital Procardíaco em Botafogo. Então tá aí, vamos torcer para que o treinador aí possa se recuperar. O que está dando problema de coração é o Cuca, é ele. Se ele está com um problema com um timaço que tem na mão desse aí, Jorge, imagina o Chapecó Futebol Clube. O nível de estresse é muito alto, independente se seu time é muito bom ou não, o estresse está sempre alto no futebol, para quem está no banco de reservas ali. Você falou ablação, eu nunca vi ablação, já vi hablar, mas aí... É um termo forma, espanhol, né? Hablar, ablação não. Bom, ontem tivemos aí as outras duas equipes passando para a semifinal do Paulistão. Um pouquinho mais cedo o São Paulo bateu o Ituano por 1-0, não teve susto nenhum. E agora pega o Palmeiras na semifinal, que vai ser realizado o primeiro jogo no sábado. Para essa partida o Arboleda vai estar à disposição. O Nenê deverá fazer parte, aí, pelo menos no banco de reservas, foi uma opção, né? Já que ele estava contundido, mas já está trabalhando em campo há algum tempo, mas falta ritmo de jogo. E para essa partida também, é a última do Mancini como treinador interino, já que o Cuca assume na terça-feira. E também em relação ao Jean, goleiro, que deverá ser reintegrado nos próximos dias. Reintegrado por conta do técnico ser o Cuca, né? Com o Wagner Mancini teve aquele grande problema e agora ele será reaproveitado pelo tricolor, não sabemos até quando, que também é outro jogador bomba relógio. São Paulo ontem contra o Ituano, como você disse, passou sem sustos, jogando com a garotada, contra o Ituano, ótimo, deram conta do recado, agora é uma situação diferente. Tem o Arboleda à disposição, tem o Nenê também, mas não para o jogo inteiro. Mas são dois jogadores que são importantes para esse elenco do São Paulo. Até porque você vai pegar o Palmeiras. Opção, né? Sim, é muito importante que o São Paulo tenha esses dois jogadores com experiência dentro do elenco, porque agora realmente é um jogo para valer, né? Um jogo grande, jogo contra o Palmeiras, onde o São Paulo vem tendo esse trauma nos clássicos, seja em quaisquer fases ou competições do futebol brasileiro. O São Paulo tem empenado muito nos clássicos e agora vai tentar dar uma prova. O tricolor, Ronaldo, que desde que o Campeonato Paulista voltou a ser de mata-mata, de 2007 para cá, nunca passou da semifinal. Nunca. Então é uma boa oportunidade. É contra o Palmeiras que a gente vai ver se realmente o São Paulo consegue retomar essa confiança, porque se chegar à decisão, mesmo que eventualmente não ganhe depois, mas se passar pelo Palmeiras, pode já dar um retorno aí à confiança muito importante para o decorrer da temporada. Se for eliminado mais uma vez, é mais um trabalho que o Cuca vai ter, não só apenas tático, mas também psicológico, para resgatar essa equipe. Bom, o jogador Pato esteve no Morumbi hoje para uma sessão de fotos, levou a família toda, levou o pai, o seu Geraldo Rodrigues, a mãe Roseli Rodrigues e a namorada também, a Rebeca Abravanel, filha do Silvio Santos. O atacante já assinou o contrato, não sabe quando vai ser a apresentação oficial, mesmo porque ele não pode jogar o Paulistão. Não pode, né? As inscrições já estão encerradas, agora falta definir o número da camisa dele. Se será número 11, que foi a dele na passagem anterior, e hoje é do Elinho. A número 7, que poderia ser uma opção, que está com o jogador Rojas, que está se recuperando. E a 9, que está vaga desde a saída do Diego Souza. Capaz de ele ficar com a 9. Não agrada muito a 9 para ele não, ele fala, tá? Ele não gosta, ele não é muito camisa 9. Aliás, que a gente está com o horário meio estrangulado aí, a gente vai falar sobre a posição do Pato no São Paulo, viu, Jorge? Como que ele vai jogar, já tem até uma pré-definição. E o Corinthians, que passou com um susto pela Ferroviária, empate de 1-1,
pênaltis, e se não for com sofrimento, não é Corinthians, né, Jorge? A gente comentou isso aqui ontem, né? Você me perguntou do jogo. Eu falei, olha, o Corinthians vai passar, mas não esperem que seja um jogo fácil, porque para o Corinthians nunca é jogo fácil, mesmo sendo a Ferroviária. O Corinthians fez 1-0, acabou tomando o empate, acho que para minha surpresa tomou um empate, e aí nas penalidades máximas, né, acabou se classificando. Nas duas primeiras cobranças da Ferroviária, um chute para fora, outro Cássio defendeu, o Corinthians marcou os 2 gols, aí já deixou bem encaminhado mesmo a classificação. Por mais que muitos digam, olha, o Corinthians é o que está jogou um futebol mais fraco nessa fase final, não dá para subestimar achando que o Santos, mesmo realizando um bom futebol, é o grande favorito. Talvez esteja no momento maior, mas dizer que é favorito diante do Corinthians não dá de jeito algum. O Corinthians, mesmo não tendo um futebol que encanta, é um futebol muito efetivo. E nos jogos grandes é onde o time aparece, mesmo não tendo muito encanto, mas consegue ser bastante efetivo. Então não dá para subestimar o Timão, não. Vamos para a segunda parte da entrevista com o jogador Falcão, com quem você conversou hoje, né, Jorge? Isso, falei agora à tarde. Na segunda parte, o Falcão inicia, né, a conversa falando de futsal brasileiro, que ele considera que o Brasil ainda possui os melhores jogadores do mundo do futsal, assim como ele também considera do campo. Vamos acompanhar então a segunda parte da entrevista do Falcão. Sim, o Brasil sem dúvida é o melhor futsal do mundo, está com uma estrutura muito bacana agora de dentro de quadra para que seja campeão do mundo ano que vem. Fora de quadra, a confederação precisa melhorar muita coisa ainda, precisa dar uma entrega melhor para os seus patrocinadores, eles estão passe e vai embora, e esse é um problema que eu venho cobrando eles há muito tempo. Pelo menos as pessoas que estão lá agora têm boa intenção, mas é pouco para uma confederação que tem uma entrega tão grande de mídia, de público, e não tem nenhum patrocinador que quer se relacionar com a confederação. Isso é um histórico, né, de 4, 5 anos atrás, e quando eu briguei com a antiga gestão que entrava muito dinheiro e não ajudava ninguém e devia todo mundo. Hoje pelo menos temos pessoas de boas intenções, mas é pouco. Precisa dar uma entrega melhor aos patrocinadores. Os patrocinadores que passam têm que ficar, né, e isso tem sido um problema. Então, dentro de quadra, a gente sempre vai ser os melhores do mundo, isso não tenha dúvida. Agora, esse dentro de quadra precisa de uma estrutura fora de quadra, então isso tem que mudar bastante. Falcão, o que falta para o futsal se tornar um esporte olímpico? O futsal não é olímpico, é até um erro da confederação de não explicar isso direito, né? Todo esporte é olímpico, o futsal não é isso. O futsal, quem detém os direitos do futsal, do beach soccer, é a FIFA. E a FIFA não abre mão que esses esportes sejam olímpicos. Porque a FIFA precisa preencher um calendário entre uma Copa do Mundo de futebol e outra. Tem a Copa do Mundo feminina, tem a Copa do Mundo de beach soccer, tem a Copa do Mundo de futsal. E a Copa do Mundo de futsal, especificamente, é no mesmo ano da Olimpíada. Então, se você libera o futsal para jogar a Olimpíada, você mata um pouquinho o seu produto principal, que é a Copa do Mundo de futsal. Então, para a FIFA não é interessante liberar que o esporte seja olímpico. Mas no esporte olímpico, se vier a escada é olímpico, então não é isso. Tanto é que o beach soccer também não é olímpico devido a isso. A FIFA tem muito carinho pelo futsal e pelo beach soccer e não abre mão para que nosso esporte seja olímpico. Teria que alterar a data. O Mundial teria que ser num outro ano, mas para a FIFA não é interessante, para que não concorresse principalmente tão próximo das Olimpíadas. Então, o futsal simplesmente não é olímpico, porque quem detém os direitos do futsal é a FIFA e não o Corinthians. Ô Falcão, nesses anos todos de carreira de futsal, tem algum arrependimento, algo que você não fez ou fez e que se arrependeu? Nenhum. Acredito que as minhas escolhas eu sempre estive no lugar certo, na hora certa. Até a minha passagem pelo São Paulo em 2005 foi muito bacana, porque a aceitação e a pulga atrás da orelha das pessoas, já faz 14 anos as pessoas falam como se fosse ontem. Então aquela aceitação e aquela expectativa era pelo que eu fazia nas quadras, então o nome Falcão no futsal já era forte. Voltei para o futsal por opção minha, o São Paulo me deu 3 anos de contrato e não me arrependo. O São Paulo foi campeão do mundo 6 meses depois e eu não fiquei com aquela sensação, podia estar ali. Muito pelo contrário, sou muito feliz pelas minhas escolhas. Hoje eu vivo como Falcão do futsal, minha vida inteira fazendo eventos, eu estou aqui por ser o Falcão do futsal, vou fazer esse evento por ser o Falcão do futsal. E se eu estivesse no futebol, eu seria mais um jogador parando, né? Então, não me arrependo de nenhuma escolha minha, de ter sido o número 1 no meu esporte. A FIFA oficializou isso como da história em 2016, naquela premiação na Suíça. Então, não me arrependo de nenhuma escolha minha. Tá certo. De minha parte, para fechar, Falcão, vamos falar um pouquinho mais do evento.
a expectativa do público, né? Comparecer para prestigiar, para ver o Falcão de perto, tem muita gente aí da garotada principalmente. Vamos convidar essa molecada para participar, a população. Que o pessoal de Garça e região participem, tenho certeza que vai ter lotação máxima, como tem sido todos os eventos. Não vai ser Garça que vai nos decepcionar, né? Então vamos lotar o ginásio, gente, vai ser realmente um show. Hoje, se jogando profissionalmente, eu já faria as brincadeiras, né? Imagina numa brincadeira de verdade. Então que o pessoal vá ao ginásio, agradecer ao vice-prefeito aqui mais uma vez por ter aberto as portas pra gente da cidade. Já de cara, o pessoal do meu escritório falou que foi uma receptividade fantástica, e isso tudo tem que encerrar com o ginásio lotado. Então tenho certeza que isso vai acontecer, que seja um evento anual, quem sabe, tudo depende do sucesso e da aceitação do público, mas eu estou muito feliz de estar voltando a Garça e que não vejo a hora de chegar sábado, 7 horas da noite, ver o ginásio lotado e a gente poder se divertir. Ô Falcão, queria que você falasse, né? Claro que você ficou marcado pelos dribles, mas também por muitos gols com a camisa da seleção, por clubes. Se você tivesse que escolher, é claro que a gente sabe que o gol é o que vale na partida, mas se você tivesse que escolher hoje um lance que caracterizaria você, seria um lance de drible ou um lance de gol? Então, na minha carreira, eu sempre coloquei como prioridade as duas coisas andarem juntos, né? Eu acho que por isso que os números são incomparáveis, tanto de dribles quanto de gols, como o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, o maior artilheiro da história de qualquer esporte relacionado ao futebol, vestindo a camisa da seleção ou não, né? São mais de quase 3 mil gols na carreira, 401 para a seleção, e eu vou te dar vários exemplos de grandes dribles finalizados em gols, né? Então eu acredito que a junção dos dois é a junção perfeita, e eu acredito que esse tenha sido meu grande diferencial. Falcão, você já deu muitas entrevistas, né? Você já foi muito requisitado. Existe alguma pergunta que você já teria imaginado? Poxa, ninguém nunca me fez essa pergunta. Tem isso, Falcão? Não, sempre tem uma tiradinha ou outra diferente, as pessoas descobrem as coisas. É muito legal o jeito que as pessoas vasculham a minha vida e acabam fazendo essa pergunta. Então, sinceramente, não teria, não. E só para encerrar, Falcão, se você estivesse aqui no meu lugar fazendo a entrevista para o Falcão, o que você perguntaria para ele? Vixe, boa pergunta, hein? Essa aí, tá vendo? Não, perguntaria mais o começo, né? Porque o produto final todo mundo sabe, né? Todo mundo vê. Mas o começo, a luta que foi, todo mundo sabe que eu trabalhei no açougue do meu pai, mas como é que eu fazia para chegar nesse açougue, como é que eu fazia para treinar depois. Então eu saía 6 da manhã de casa, chegava em casa 11h30 da noite, estudava no ônibus, no metrô. Então eu acredito que o início das grandes histórias sempre é muito legal, às vezes mais legal do que o produto final que todo mundo pesquisa e acha, né? Então o meu início foi muito legal, foi de muita vontade, e hoje eu olho para trás e vejo que tudo valeu a pena. No campo, tem algum jogador que ou se assemelhou ou se assemelha ao Falcão pela característica? Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho, das pessoas pararem para assistir, né? Talvez ele teve 3, 4 anos de auge, poderia mais, dependia mais dele, porque ele é um monstro, ele é um fenômeno. Poderia estar nesse nível de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mas ele é um cara que faz todo mundo parar para assistir pela plasticidade e o tanto que ele transforma isso em gols, né? Ou dele, ou uma assistência. Então acho que o Ronaldinho foi fantástico. Hoje tenho a alegria de ser amigo dele, fazer alguns eventos juntos, e aí sempre a entrega é muito bacana. Tá aí, pô. Ele veio para Marília, eu lembro a primeira. Vai poder pedir música no Fantástico? Então. Eu lembro a primeira, eu só não me recordo o ano, deve ter sido 2008 ou 2009, quando ele jogava ainda pelo Malve Jaraguá do Sul, de Santa Catarina, e ele veio fazer um jogo contra o time do RCG Garça, aqui em Garça. E eles ficaram hospedados em Marília, num hotel aqui da cidade, e eu fiquei sabendo que ele estaria aqui em Marília, e eu fui até o hotel onde ele estava, né? Aí eu conversei com a recepcionista, queria falar com o Falcão para ver se é possível. Falei com a assessoria do Jaraguá, ele falou, pode ir lá, né? Pode subir, pode estar lá no quarto dele e tal. Tava ele, o Lenísio, né? Outro símbolo também do futsal brasileiro. E quando eu cheguei para entrevistá-lo, Ronaldo, ele estava, né? O lugar de 2 camas de solteiro. Aí estava ele deitado em uma, né? O Falcão e o Lenísio na outra. Eu cheguei e tal. Eles estavam jogando videogame. E aí eu cheguei, me apresentei e tudo mais. Ele falou assim, pra você tem algum problema de eu dar entrevista jogando videogame? Eu falei, não, se você conseguir responder as perguntas numa boa, pra mim, sem problema. Eu falei, não, tô acostumado já. Pode ser assim? Pode. E fui fazendo a entrevista, ele jogando videogame com o Lenísio e tudo mais. Então, pelo menos assim, muita gente pode até dizer, ele é mala, não sei. Com a imprensa, né, todas as vezes que eu tive a abordagem,
com ele, sempre foi uma pessoa muito solícita, ele entende o tamanho dele, sabe que é uma pessoa pública e também sabe da importância de você estar sempre na mídia, sempre valorizando a sua imagem, que é o grande produto da marca Falcão. Ok. Vamos para o intervalo comercial e na volta o assunto é o MAC. Depois, já. Fique aí. Variedade, economia e preço baixo de verdade. Vem para o Supermercado São Judas Tadeu. Aqui seu dinheiro rende muito. Carnes selecionadas e com qualidade garantida. E de sexta a domingo na feirinha tem frutas, legumes e verduras. Tudo fresquinho para você. Faça suas compras no Supermercado São Judas Tadeu e aproveite nossas ofertas especiais todos os dias, porque aqui a sua satisfação é o nosso objetivo. Fone 3413-1284. O que é tranquilidade? Tranquilidade é contar com a maior rede de assistência médica do Brasil. E para garantir essa tranquilidade, nós contamos com uma equipe de consultores externos para atender você diretamente na sua casa ou na sua empresa. Oferecemos planos exclusivos para a sua empresa e sua família. Ligue 3402-2525 e agende uma visita. Unimed Marília. Cuidar de você. Esse é o plano. Alô, estamos aqui nesta manhã especial para ver os vizinhos João e Carlos saírem novamente. E começou. E já dá pra ver que o João não se reforçou, viu, Silvio? E Carlos voltou da padaria, passou. A esposa foi lá, limpou a área, saiu. E o João, sem esboçar a reação. Carlos chegou, limpou, tosou, secou, lavou, poliu. Que lavada! Acho que ele fez um pouco de cera, viu, Silvio? Peraí, tá saindo o João. Bem-vindo e opa! Esse tchauzinho aí poderia ter dado em confusão, hein? Faltou fair play. Não faltou fair play. Faltou PPA. Agora a Leate tem também louças e metais, torneiras, vasos sanitários, lavatório, cubas, tanques em inox e acessórios. Tudo para deixar sua cozinha, banheiro e área de lazer com acabamentos sofisticados das mais conceituadas marcas do mercado. Col, Deca, Tramontina, Roca e Insepa. Conheça nosso showroom. A Leate tem preços especiais e prazos facilitados. Leate, louças e metais, uma ótima opção para você. Estamos de volta com o programa Com a Bola Toda e antes de falarmos de MAC, tem o pessoal nos acompanhando via internet, né, Jorge? Muita gente aqui conosco via Facebook, o Rafael Arante, corintiano fanático também, com certeza vai estar em um dos jogos de Santos e Corinthians nessa fase semifinal, até porque faz parte da Camisa 12, que é uma torcida organizada do Corinthians que tem um braço aqui em Marília. Obrigado, Rafael. O Fábio Lorenzo Nese também nos acompanhando, o Matheus da Sanda, boa noite. O Zé Gonçalves é o Namen com a gente, o Leonardo Oliveira, o Azevedo Pneus, a minha esposa Marli Zilli, um beijão a ela que está nos acompanhando. O Marcelo Faria está destacando aqui também o Júnior Mariano, o Di Modenese, muito obrigado a todos que nos acompanham. E o Júnior e o João Pedro também, Jorge. João Pedro, é isso aí. Vamos lá. Marília, Jorge? Vamos lá, Marília Atlético Clube então, Ronaldo, agora à tarde os jogadores realizaram um treinamento lá no Marília Country Club, técnico Ricardo Costa já buscando a melhor formação inicial para o jogo treino deste sábado, às 3 horas da tarde, no estádio Bento de Abreu, contra a equipe do Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz que está no grupo 1 da Bezinha, o MAC está no grupo 4, os dois vão se enfrentar. Infelizmente, partida com portões fechadas, a pedido do técnico Ricardo Costa, para não expor o time, para que os adversários não conheçam a maneira que o MAC vai jogar, enfim. Eu sinceramente não concordo, mas respeito a opinião do treinador, ainda mais no início de trabalho, onde você não tem ainda o grupo praticamente pronto, eu acho que não teria nenhum problema, até porque esse será o primeiro e único jogo preparatório antes da Bezinha aqui na cidade. Provavelmente os outros dois que o Costa ainda quer serão fora da cidade, ainda não tem adversário, não tem data, mas provavelmente no outro sábado, no dia 6 de abril, o último teste antes, talvez o último teste antes da estreia na 4ª divisão do futebol paulista. Amanhã ele vai definir a equipe que iniciará o jogo contra o Oswaldo Cruz. O que ele só adiantou é que ele vai dar um pouco mais de tempo para alguns jogadores que ele considera titular na equipe e, é claro, vai avaliar também alguns outros atletas. Tem 2 jogadores ainda que estão em observação, o zagueiro Diogo
e também o meia esquerdinha, que é aquele do Babassu, que jogou a Copa São Paulo Júnior. Esses 2 jogadores ainda estão em observação. E pelo que ele deixou transparecer, esse jogo eles irão participar também em algum momento da partida para realmente ele ter uma avaliação final se os 2 serão aproveitados ou não no grupo do Marília para a disputa do Campeonato Paulista da 4ª Divisão. O fato é que ele não terá, provavelmente não terá o zagueiro Cita Júnior, que está com cansaço muscular, vai ser poupado dessa partida. O MAC não tem muitas opções hoje para o setor defensivo, porque o Rafael Garuti e o Zé Roberto pediram dispensa do Alves Celeste, foram para outras equipes. Então o MAC está sem zagueiro no momento. Contratou o Brunão, já está certo, o Brunão, que é aqui mesmo de Marília, vai fazer a última rodada do Campeonato Paulista da Série A3 pelo Rio Preto que já não tem mais chances de classificação e nem corre risco de rebaixamento. Joga domingo às 10 horas da manhã em Barretos contra o time da casa e depois desse jogo ele será liberado e aí se apresentará ao Alves Celeste. Então, no momento, o MAC só tem 2 zagueiros à disposição, o Gustavo e o Danilo, que são 2 jogadores que jogaram a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro desse ano. O Alves Celeste chegou até a 3ª fase. Então, poucas opções para o setor defensivo. Então, a dupla de zaga, pelo menos, já está definida entre a dupla de zaga formada pelo Gustavo e pelo Danilo. Na lateral direita, você tem 2 opções, o Matheus Mima, contratado, que veio do Independente de Limeira, e também o Giovani, aliás, o Matheus Mima, vice comercial da Bezinha no ano passado, e o Giovani do Independente de Limeira, também disputou a Bezinha. Na esquerda também outras 2 opções, o Wesley, campeão pelo Primavera de Indaiatuba, e também o Fernandinho, que estava na Votuporanguense jogando a Série A2 do Campeonato Paulista. No gol, a tendência é começar o Geilson, vice-campeão pelo Comercial ano passado. O Ian ficaria como primeiro reserva e o Braga, goleiro da Copinha, como outra opção. De volantes, no momento, você só tem o Matheus Chiclete, que é o jogador que veio do Penapolense. Também tem o Eduardo, que jogou a Copinha e deverá ser utilizado. Você tem o meia Matheus Coruja, que também da Copinha. Você tem o meia Elder, que foi contratado junto ao Taquaritinga. Você tem algumas opções ainda mais de jogadores da base. E para o setor ofensivo, você tem as opções aí do Lucas Lima, que veio do Grêmio Anápolis, foi o 4º artilheiro geral da Bezinha com a camisa do São José, comandado pelo técnico Ricardo Costa, chegou até a semifinal. Tem o Lucas Souza, que também chegou até a semifinal da Bezinha do ano passado pela Inter de Bebedouro e marcou 8 gols, foi o artilheiro da sua equipe. Você tem o João Férez, que jogou pelo Taquaritinga o ano passado, centroavante. E você tem a novidade dessa semana, o atacante Dorival, jogador de 22 anos, desconhecido, chegou para ser avaliado e acabou sendo efetivado, Ronaldo. Ontem eu contei um pouquinho da história dele. Você quer antes ouvir a entrevista dele, antes de comentar alguma coisa? Ou você quer... Pode tacar a entrevista aí. Vamos então falar com o atacante Dorival, 22 anos. O pessoal chama ele de Doriva. E aí eu perguntei, Dorival... melhorou, Jorge. É Dorival ou Doriva? O que você prefere? Vamos então ouvir e ver o que o atacante maquiano fala sobre... Vou pôr até o óculos para escutar melhor. Vamos lá, põe o óculos para escutar melhor esse contratado do Alves Celeste, atacante que estava há 3 anos sem atuar no futebol profissional. Vamos acompanhar. Primeiramente, agradecer a vocês por estar aqui, por me entrevistando. Do jeito que vocês quiserem achar melhor, mas todos me chamam de Dorival. Dorival mesmo, isso, né? Isso. Dorival, conta um pouquinho da sua carreira, né? Você que chegou a jogar na base do Linense, da Matonense, mas ficou um tempo sem jogar, né? Ficou 3 anos. Conta um pouco do seu período, primeiramente, como jogador de base, até 2015 no Operário do Mato Grosso. Aliás, no Operário do Paraná. Então, minha carreira foi curta, né? Não tive muita assim, frequência na base. Só que, como que tenho vários jogadores aí que eu tiro como exemplo, como o Vieira da Várzea, né? Eu sempre joguei Várzea. E eu tô aí em busca de novos objetivos, né? Graças a Deus abriu essa porta aí pra mim. E agradecer a Deus primeiramente, e depois ao Marília por ter acreditado no meu trabalho, para mim estar demonstrando o que eu sei fazer. E quando veio a informação de que você assinaria o contrato com o MAC para a disputa da 4ª divisão? Então, eu vim para 2 semanas de teste, né? Aí passando essas 2 semanas e me comunicaram que eu ia assinar o contrato. E fiquei feliz, né? Um sonho realizado, né? Primeiro sonho realizado de ser profissional. E agora tenho metas, né? Outros objetivos aí.
Nesse período de 3 anos sem jogar futebol, né? Você falou que o seu último clube foi o Operário do Paraná em 2015, no Sub-20. 2016, 2017, 2018. O que você fez nesse período todo? Trabalhou do quê? Então, eu trabalhei na roça com meu pai, né? E nos últimos 4 meses trabalhei no posto de gasolina frentista. E segui a vida, né, cara? Aí Deus abriu essa oportunidade aqui pra mim. E eu agarrar da melhor forma possível e fazer uma melhor, né? E por que você resolveu retomar a carreira de futebol? Então, cara, porque eu conheci uns empresários, né, que estavam querendo me ajudar mesmo, realmente. E eu acreditei, eles me dão todo o suporte, né? Como eu tenho minha família, tenho filha, né? E aí eles me deram todo o suporte aí pra mim estar aqui hoje, graças a Deus, cara. E eu conversei com o técnico Ricardo Costa, né? Por que ele te selecionou? Até porque você é um jogador que estava 3 anos sem jogar. Perguntei por que ele te selecionou, o que ele viu em você. Ele falou assim, olha, vi no Dorival um poder de finalização muito bom, se posiciona da área e finaliza muito bem. Sempre foi essa a sua característica? Sempre jogou de centroavante? Sempre foi homem-gol por onde passou, até mesmo no futebol varziano, o Dorival? Sim, minha qualidade é essa, né? Meu ponto forte é a finalização. E minha vontade, cara, onde o meu time precisar para me ajudar, tendo dentro da hora, fora da área, eu vou poder ajudar da melhor forma possível que eu achar, né? Que o clube precisar, eu vou estar ajudando nas ambas das partes, dentro da área e fora da área também. Contando os dias para a estreia do MAC, logo poder ter a oportunidade de jogar aqui no Abreuzão, Dorival? Quero ver essa torcida lotando o estádio aí, dando empurrando a gente para frente aí. E isso indo com acesso, né? Que a gente não tem outro objetivo se não for acesso. E é isso, cara, é trabalhar forte para ficar bem preparado para a estreia dia 14, né? Aí, portanto, Doriva, Jorge? Dorival ele quer ser mesmo, Ronaldo. Ele quer ser Dorival? Dorival mesmo, Dorival. Ah, é? Dorival. Bom, gosto é gosto, né, Jorge? Exatamente. Fazer o quê? Mas assim, olhando assim, parece mais de 23 anos também, Jorge. Tem 22 anos, né? O último ano, né? Nascido em 1996, último ano de Bezinha. De onde que ele veio, Jorge? Na verdade, Ronaldo, ele estava 3 anos sem jogar futebol, né? Pelo menos profissionalmente. Ele trabalhou na roça com o pai dele e estava nos últimos 4 meses trabalhando como frentista de posto. E ele estava também no futebol varziano. E aí um amigo dele, empresário, resolveu ajudá-lo a retomar a carreira profissional. Foi indicado ao MAC para uma avaliação. Aí o técnico Ricardo Costa gostou do que viu. Até perguntei ao Ricardo, falei, Ricardo, o que te chamou a atenção no Dorival? Ele falou, Jorge, é impressionante o poder de finalização que ele tem. É um jogador que não é de tanta mobilidade, mas se posiciona bem na área e finaliza muito bem. E eu realmente pude acompanhar isso num treino essa semana realizado no Bento de Abreu. Aquele treino alemão, né? Campo reduzido, em que você tem o gol tamanho oficial, mas num espaço mais reduzido. E ele faz muitos gols mesmo, né? É um jogador que tem um faro para finalização muito bom. É claro que quando a bola rolar é outra história, né, Ronaldo? É uma Bezinha, é uma aposta do técnico Ricardo Costa, né? Esse atacante de 22 anos, o Marília, que tem outros 3 atacantes já no elenco acertados, o João Férez, que veio do Taquaritinga, que também é centroavante, é um pouco mais alto, né? Um pouco mais forte fisicamente. Você tem o Lucas Lima, que também é alto, mas não é tão forte, é um pouco mais de mobilidade, mas também joga de centroavante, e o Lucas Souza, que também é um jogador de lado, mas também pode fazer a função de centroavante. Então, por falta de centroavante, o Marília não vai deixar de fazer gols neste Campeonato Paulista da 4ª divisão. Então, o Dorival assinou contrato com o Alves Celeste. Quem hoje já saiu no bid da CBF é o lateral direito Matheus Mima. Amanhã vamos entrevistá-lo para trazer aqui ao programa, né? Esse jogador que já está aí há 2 semanas aqui no Alves Celeste. Por que é Mima, Jorge? Então, essa vai ser uma boa pergunta a ser feita. Não é porque era mimado, não? Vamos ver. Amanhã eu prometo que farei essa pergunta a ele, porque como ele não assinou o contrato, ele não pode dar entrevistas. Sei. Então a gente não pôde chegar para saber desse apelido dele. O Matheus Mima e acho que o João Férez também, os dois já saíram no bid da CBF agora à tarde, amanhã já estarão no bid da Federação e aí poderão dar entrevista. Amanhã a gente tentará trazer essas 2 entrevistas para o programa de 2 jogadores que ainda não apareceram no programa com a bola toda. Tá, o Moisés Amarins Sá está falando assim, boa noite Jorge, Ronaldo, vejo há tempo promessas deixando o nosso MAC. Porém, o que fica nos cofres do time, uma vez que o MAC é que os revelam. Hoje em dia está difícil essa questão de você vender o jogador, né? Muito difícil, porque mesmo os clubes grandes, Ronaldo,
eles não compram. Eles às vezes têm o interesse e falam assim, olha, vou te dar, você me cede esse jogador e você fica com 20% dele, 30%, caso tenha uma futura venda, você fica com esses 30%. Como o MAC tem alguns jogadores nessa situação, inclusive o Guilherme Romão, lateral esquerdo que pertence ao Corinthians, está no São Bento. É muito difícil, só quando o cara é muito acima da média para que realmente possa ser vendido, ainda mais estando hoje o Marília numa última divisão do futebol paulista. E aquela situação também, né, Ronaldo? Quando você tem um atleta de base e você tem um contrato profissional com ele, você tem que honrar os salários. Sim. E aí, por exemplo, se o cara tem 2 anos de contrato com o MAC profissional, o MAC só joga, né, vinha jogando até nos últimos anos 3 meses de Campeonato Paulista. E o restante dos meses do ano, quem que pagava o salário dele? Como que o MAC tem dinheiro para continuar pagando o salário desse atleta na base? Porque com 3 meses de não pagamento, ele já pode entrar na Justiça do Trabalho e já pedir a rescisão de contrato. Então, hoje é muito complicado, viu, o Moisés? Muito complicado mesmo essa questão da base. Eu vejo muita gente nostálgica. Poxa, né, na época do Pavão, na década de 70, 80, o Marília vendia muitos jogadores, revelava demais. Época, né? Não tinha lei do passe. O passe do atleta era preso ao clube. Mesmo que ele não pagasse salário e qualquer outra situação, mesmo que ele não estivesse sendo utilizado, ele pertencia ao clube. Para ele se transferir para uma outra agremiação, o clube onde ele começou tinha que assinar rescisão. E os clubes só assinavam rescisão quando um outro clube tinha interesse, pagando dinheiro. Então, hoje é muito diferente, mudou demais. Então, às vezes eu vejo muitas pessoas dizendo, o MAC tinha que investir mais na base e tudo mais. É um projeto caro e poucos você tem de retorno. Pouquíssimo você tem de retorno, Ronaldo, mesmo com jogadores que têm qualidade técnica, porque se você precisa ter um contrato longo com esses jogadores, e se esse atleta não vingar, você vai pagar aí 2, 3 anos de contrato para um atleta que eventualmente não vinga, aí você fala, bom, vamos rescindir. Para rescindir, o cara quer o dinheiro. Então não é uma coisa tão simples assim. E eu acho que nesse momento, viu, o Moisés, até me alongando um pouco nesse assunto, a minha visão, a prioridade do MAC hoje é voltar para a Série A3. Na minha visão, quando o MAC vai precisar investir em base, realmente reformular suas categorias, no dia que tiver numa Série A2 ou numa Série A1, eu acho que, quando se tratando de Bezinha de Série A3, eu acho que o foco tem que ser total. Porque falar, mas põe a molecada da cidade, você tem custo. Você tem custo com alimentação, você tem custo com transporte, você tem custo com arbitragem. Então, é algo caro mesmo. É caro você ter equipes de base. Não é fácil tocar. Então, por isso que nesse momento eu avalio que o importante do MAC não é revelar atletas. O importante do MAC é subir. O MAC tem que, o mais rápido possível, voltar pelo menos para a Série A2 do Campeonato Paulista, onde, além de mais visibilidade, você tem uma cota maior da Federação Paulista. Fora isso, não dá para a gente ficar imaginando que o MAC tem que ter sub-11, 13, 15, 17, 20 profissional. Isso daí é impossível, ainda mais com um clube que não tem tantos recursos, não tem um grande empresário, não tem aí um sheik árabe que está esparramando dinheiro aqui. Então, é a realidade. Infelizmente é essa. Hoje o MAC tem que pensar em subir. Esquece a base. Você tem que ter, se tiver a condição, como vai disputar o sub-11, sub-13, terceirizado pela Escolinha Estádio BR, tudo bem. Porque até é obrigado, a federação exige que você dispute pelo menos uma categoria de base da Federação Paulista, né? Então, agora, você tem que pensar no profissional. O MAC tem que subir. Esse é o projeto. E agora, infelizmente, não é o momento de revelar jogadores. Jorge, você não respondeu a pergunta que eu fiz. Não vai olhar aí, não. Você então não vai olhar aqui, não. Porque o nosso internauta é bem informado. Da onde veio o Dorival? Então, o Dorival, como eu disse, ele estava sem clube há 3 anos. Certo. A última equipe dele foi o Operário de Ponta Grossa, no Paraná. Certo. 2015, Campeonato Paranaense Sub-20. Pelo menos foi o que o jogador disse. Sim, mas de onde ele veio? Que cidade? Cidade, Ronaldo, eu tenho marcado aqui, ele me passou aqui, vou pegar no meu tablet aqui. Pega no seu. Ele me falou 7 Barras, chama a cidade, que é no Vale do Ribeira, interior de São Paulo. Eu não sei onde fica. Então você está de parabéns, Jorge. É isso mesmo. O Marcelo Faria falou assim: Dorival vem da cidade de 7 Barras e com certeza vai ser o artilheiro da Bezinha. Esperamos. Eu torço para que dê certo mesmo, né? Porque a princípio tem muita vontade, que foi uma outra característica destacada pelo Ricardo Costa. Desejo boa sorte, não importa quem seja o artilheiro. O importante é que o MAC precisa subir. É verdade. Revero,
O Marco Antônio está nos vendo e tem algum abraço, porque já estamos no finzinho do programa. Mandar um abraço aqui para o Rodrigo Ortega, também está nos acompanhando aqui, né? Ele que é o diretor de futebol do Assisense, um dos adversários do MAC. Para o outro Rodrigo Demore, que foi goleiro do Assisense o ano passado, está no futebol mineiro também, jogou já pela cidade, o ano passado foi terceiro goleiro na Série A3 do Campeonato Paulista pelo MAC. O Alonso Machado também nos acompanha, o Wilson Miranda, obrigado a todos aí. Vou mandar um grande abraço para o Carlos Bulho Fonseca, o Carlão lá do MAC, sempre nos acompanha, não perde uma edição. Obrigado, Carlão. E hoje, Ica, não terá meu abraço hoje. Não vai ter hoje? Ah, não, hoje não, né, Ica? Amanhã, né? Vamos esperar para o final de semana. Não, se você não mandar, eu mando. Um abração para você, Ica, eu tô com saudade, viu? É só você arrumar um pouco de limão rosa pra gente, fica tudo certo. O programa Com a Bola Toda fica por aqui e retorna ao vivo amanhã às 18 horas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.